Reviravolta no caso Danilo. O padrasto foi inocentado na morte do garoto de 7 anos que foi asfixiado num lamaçal no Parque Santa Rita, em Goiânia. Na conclusão do inquérito, a polícia indiciou o servente de pedreiro Ian Alves de Oliveira. Ciúme foi a motivação do crime. A repórter Rosane Ferraz tem mais informações. Os resultados do inquérito foram apresentados pelos delegados que passaram mais de 2 semanas investigando a morte de Danilo, de 7 anos. O garoto sumiu no dia 21 de julho. O corpo da criança foi encontrado 6 dias depois. Os primeiros detalhes da investigação foram apresentados em uma coletiva com a presença do secretário de Segurança Pública, realizada no final de julho na Delegacia de Investigações de Homicídios. A Polícia Civil explicou o motivo de ter indiciado o servente de pedreiro Ian Alves de Oliveira, de 18 anos, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e ter inocentado o padrasto da criança, Reginaldo Lima Santos. A versão inicial dada pelo Ian, ela no curso do aprofundamento das investigações, se mostrou muito frágil, né, em razão de outros eventos, outras diligências que foram feitas. Ele falou que a vara utilizada para lesionar a criança estaria na obra do pastor, de um pastor que ele estava residindo. Achamos essa informação, nos causou muita estranheza, porque ele afirmou que os atos de execução foram praticados pelo Reginaldo. Após a gente localizar essa vara, termos outra conversa com ele, né? Ele mudou a versão dele e ele afirmou que o Reginaldo não havia participado do crime. Ele infligiu a si todos os atos de execução. O delegado explicou como a criança teria sido atraída para a mata, onde foi asfixiada na lama. Contou que atraiu a criança Danilo sob o ardil de que iriam pegar dentro da mata uma pipa que havia acabado de cair. Realmente, essa pipa foi localizada momentos depois pela Polícia Técnico-Científica. Essa pipa consta uma foto no relatório pericial e ela foi encontrada próximo ao corpo, ao cadáver da criança. A motivação do crime contra um inocente. O Ian teria chegado à conclusão de que a morte dessa criança seria inegavelmente imputada ao padrasto e, por vingança, ele teria o matado. Vingança por quê? Porque ele sentia um ciúme exacerbado da relação do seu pai adotivo, entre aspas, porque era uma adoção brasileira, não era uma adoção formalizada, que é o pastor, e presenciou, segundo ele, nos últimos meses, alguns afagos, inclusive financeiros, desse pastor para com a família desse padrasto de forma exacerbada. Uma rixa com ele em razão desse ciúme, em razão da relação com o pastor. Todas essas informações foram confirmadas. A reconstituição do caso e o trabalho da perícia foram decisivos na conclusão da investigação. Cerca de 10 laudos periciais aproximadamente, foram 3 incursões ao local, uma de encontro do menino Danilo, outra relacionada a um instrumento, outra relacionada a um outro instrumento que poderia ter tido relação. Inclusive, em uma dessas, em relação ao instrumento, houve a apresentação de roupas que teriam sido usadas por ocasião do fato. E tudo isso, no momento da reprodução simulada, veio a se somar e veio a convergir para os depoimentos que foram prestados pelo suspeito Ian até o momento. Inocentado de qualquer suspeita, desde o início, Reginaldo alegava inocência, como foi mostrado pelo jornalismo da TV Serra Dourada várias vezes, no Parque Santa Rita. Eu jamais fiz alguma coisa com ele, sou inocente, isso aí, uma hora ou outra, quando ele aparecer, vai ser provado. E também ao ser apresentado como suspeito pela Polícia Civil. Eu sou inocente, gente, eu sou inocente. Eu sou inocente. Jamais faria isso com a criança. Nessa entrevista concedida ao jornalismo da TV Serra Dourada, com exclusividade, o advogado de Reginaldo diz que ele já sabe que não foi indiciado. A defesa teme pela vida dele, mesmo após ser inocentado. Segundo o advogado, o padrasto contribuiu com a investigação desde o início, o tempo todo.
Localizamos aqui na Delegacia de Homicídios pedidos para que o Reginaldo, oferecendo material genético do Reginaldo, oferecendo quebra de sigilo telefônico do Reginaldo. Então, diferentemente da defesa do Ian, nós contribuímos de forma sistemática para que fosse esclarecido que o Reginaldo não tinha culpa. O Reginaldo e o Ian tiveram uma briga e nutriam um pelo outro sentimento de ódio. Então o Ian com certeza achou que colocando a culpa no Reginaldo, uma vez que a sociedade já tinha empregado o Reginaldo da culpa, seria muito mais fácil ele se livrar desse crime. O advogado de defesa informou que Reginaldo continua na Delegacia de Homicídios, só que em um local isolado por medida de segurança. A expectativa é que ele seja solto assim que o Ministério Público se pronunciar sobre o caso. E o Ministério Público de Goiás informou que o inquérito que apurou o homicídio de Danilo de Souza está com a promotora de justiça Renata de Oliveira Marinho e Souza. O processo está em análise e a denúncia deverá ser concluída até amanhã, já que a Polícia Civil juntou novos documentos hoje. O Ministério Público afirmou ainda que irá se posicionar em relação a Reginaldo Lima Santos neste mesmo processo. O caso está em segredo de justiça determinado pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, da 4ª Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia. E o servente de pedreiro Ian Alves de Oliveira foi transferido hoje da Delegacia de Homicídios para a Delegacia de Capturas.